É um Capso e nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que tem tudo para participar do podcast Café com Ferri. Olha que coisa legal, hein? O Alexandre de Moraes autorizou, pediu que o Bolsonaro se manifeste se ele quer participar desse podcast. Vamos entender as limitações aqui, mas também por que isso é importante e, de certa forma, por que isso é um absurdo ao mesmo tempo, né? Porque a verdade é que Bolsonaro não devia estar preso nesse momento. Uma vez que ele está preso, lembra? Na investigação do caso sobre a suposta obstrução de justiça, né? O Eduardo Bolsonaro foi lá em Nova York e convenceu o Trump, falou lá no ouvido do Trump, o Trump foi convencido a botar Magnitsky no Alexandre de Moraes, e aí por esse processo que o Bolsonaro está preso. Não é pelo processo entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não. Então, esse processo já teve a denúncia. Tanto que o pessoal fez a denúncia, depois voltou atrás, mas aí já tinha feito, já saiu na televisão, já saiu na imprensa, não teve jeito, teve que fazer do mesmo jeito, porque eles perceberam que eles criaram um problema. Eles fizeram a denúncia sem incluir o Bolsonaro, e aí se não tem a inclusão do Bolsonaro, o Bolsonaro tem que ser livre. Uai, que negócio é esse? Ele estava sendo investigado, tudo bem, tinha medidas preventivas contra ele, mas agora que já foi oferecida a denúncia, que o procurador já disse que ele não deveria ser denunciado, então o cara está livre, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Oligofrenia Fenilpirúvica, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Moraes autoriza entrevista de Bolsonaro a podcast. Tá aqui, ó. O Alexandre de Moraes deu sinal verde para que Bolsonaro seja entrevistado pelo podcast Café com Ferri. Eu já tive nesse podcast, tá? Tem uma entrevista minha lá, muito legal. O Ferri, super gente boa, apresentado pelo investidor Rafael Ferri, do Ex-Traders Club. E a realização, no entanto, depende do interesse do ex-presidente. É lógico, né? Ele deu autorização. Se o Bolsonaro quiser fazer a entrevista, ele pode fazer isso, né? Agora, é lógico, é uma entrevista que é um interesse enorme do Bolsonaro fazer isso, porque permite que ele coloque a posição dele, né? O que ele acha dessa história toda. Até aqui, desde o momento que ele foi preso, a gente tem ouvido a opinião do Bolsonaro por terceiros, né? É lógico, a gente confia muito mais no que diz o Flávio Bolsonaro, do que diz o Carlos Bolsonaro, do que o que diz o próprio Lauro Jardim ou a Mônica Bergamo, que de vez em quando dizem: Mônica Bergamo, Bolsonaro não sei o que lá, não sei o que lá, Bolsonaro não gosta mais do Eduardo Bolsonaro, fala umas besteiras dessas. Saiu umas reportagens assim, né, que estava brigado com o Eduardo Bolsonaro, coisa e tal. Enfim, a gente só ouve dele de terceira pessoa, de outra pessoa falando. Então é uma oportunidade única que ele tem de ele falar ele mesmo, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu espero que o Bolsonaro aceite, acho que vai aceitar, ele tem interesse nisso também, né? E isso pode ser uma coisa muito positiva, né? É verdade que é o seguinte, o que foi combinado, aqui, ó, o ministro do STF mandou intimar a defesa de Bolsonaro para que manifeste a respeito no prazo de 5 dias, ou seja, para dizer se o Bolsonaro tem interesse de participar também, evidentemente, né? Ou seja, o que fez o Café com Ferri, e fica a dica aí para outros podcasts que possam querer também entrevista com o Bolsonaro. Justamente protocolou no STF um pedido de entrevista, né? E daí o Alexandre de Moraes autorizou, né? E agora, segundo o pedido feito pelo podcast, ele não seria transmitido ao vivo para evitar qualquer quebra de sigilo ou de comunicação judicial e respeitaria eventuais sigilos e decisões judiciais. Então, provavelmente não poderia falar muito sobre o processo. Se bem que o processo que ele está sendo acusado, que ele está preso, é o processo da obstrução de justiça. Não é o processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então não sei como é que vai funcionar isso daqui. Mas muito provavelmente eles vão fazer a gravação do podcast e vão e vão publicar isso depois. De qualquer forma, é uma coisa excelente, cara. É uma coisa excelente. O Bolsonaro vai poder falar sobre tudo isso que está aí, sobre todas essas intrigas que estão criando e coisa e tal. Isso é uma coisa muito importante, porque, de fato, essa incomunicabilidade dele é uma coisa complicada, né? Porque fica todo mundo no disse-me-disse. Ah, não, mas o Flávio Bolsonaro disse tal coisa. Ah, mas a Mônica Bergamo disse outra, mas não sei que lá disse outra. É lógico que a gente acredita nos filhos dele muito mais do que qualquer outra pessoa, mas, né, é tudo por terceira via. Ninguém vê o Bolsonaro falar alguma coisa, né? O Tarcísio também falou algumas coisas, coisa e tal, que vai ser isso, que vai ser aquilo.
Enfim, vamos ver o que vai sair desse negócio aqui. Eu espero que tenha esse podcast. Aí, parabéns ao Rafael Ferri, realmente colocou aí, eu consegui um furo enorme jornalístico aqui, vai ser. Eu tenho certeza que agora que o pessoal está sabendo que pode fazer, vai chover podcast querendo entrevistar o Bolsonaro, vai todo mundo botar advogado lá para pedir para o Alexandre de Moraes para conseguir uma entrevista com o Bolsonaro, é lógico. E não só podcasts, né? Jornais também, porque jornal, meu amigo, por mais que não goste do Bolsonaro, né, tem aquele negócio de querer conversar com uma entrevista dessa, vai ser certamente uma entrevista muito vista, né? Ninguém tem dúvida que, seja lá quando for que isso aqui for ao ar, vai ser muito visto, vai ser muito procurado pelas pessoas, né? É, sem dúvida alguma, um furo jornalístico. Então, parabéns ao Rafael Ferri e ao pessoal lá da equipe do Ferri. E eu imagino, a gente não sabe, né? Eu imagino que isso vai acontecer com uma entrevista à distância, mas a gente não sabe, pode ser que o próprio Rafael Ferri vá até Brasília para fazer entrevista na casa do Bolsonaro. De novo, a gente não tem detalhes desse tipo de coisa aqui, tudo que a gente tem é isso, que o Alexandre de Moraes autorizou nessa quinta-feira que o Bolsonaro conceda essa entrevista ao podcast Café com Ferri. A autorização não garante a realização do encontro, porque o ex-presidente ele tem que dizer se quer participar e coisa e tal, né? Do pessoal bolsonarista, há uma briga, porque o Ferri ele é muito favorável ao Tarcísio. Mas olha só, nesse ponto eu estou 100% com ele. Eu também gosto do Tarcísio pra caramba. Eu acho que lógico, evidente que seria o ideal o Bolsonaro ser o candidato em 2026. Mas, pô, se for o Tarcísio, no que depender de mim, amigo, eu não vejo problema nenhum. Existe uma crítica muito grande do pessoal aí entre os bolsonaristas que querem que não pode, que não tem acordo, Tarcísio nunca, e não sei o que lá. Tem uma parte dos bolsonaristas que está nesse papo do Tarcísio nunca, né? Então é uma entrevista que pode aí abalar os alicerces da galera toda. Vai ser uma coisa muito bacana, porque a gente vai poder ouvir da voz do Bolsonaro. O Bolsonaro pode espinafrar o Rafael também, se ele quiser. É a entrevista, né? Tá ali o podcast, é tudo gravado e coisa e tal. E até pro Ferri, meu amigo, mesmo que o Bolsonaro espinafe o Ferri, a verdade é que isso vai dar tanta audiência que não bota no ar, não quero nem saber, fui espinafrado, mas bota no ar aí, que porra, audiência pra caramba. Enfim, aqui ó, o pedido enviado mostra que a gravação não será ao vivo, mas vai ter as exigências e coisa e tal. E, bom, de qualquer forma, se for aceita, será a primeira entrevista, a primeira fala pública do presidente depois que foi condenado pelo STF. Eu acho uma coisa positiva, acho extremamente positivo isso. Muito importante mesmo a gente ouvir o que o Bolsonaro acha disso tudo. De novo, né? Tomara que essa seja a postura daqui para frente. Agora, é verdade que ainda tem um outro absurdo nessa história, que é o fato do Bolsonaro ainda estar preso. Porque para pensar, né? O Bolsonaro ele foi preso preventivamente no inquérito sobre a obstrução de justiça. Não foi no inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, e agora, esse inquérito que era para investigar a coisa, o pessoal já fez a denúncia do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Só que, explicitamente, eles tiraram o Jair Bolsonaro e o Silas Malafaia. Só que qual que é o problema? Tanto o Jair Bolsonaro quanto o Silas Malafaia estão com medidas cautelares nesse processo, né? O Bolsonaro com a prisão domiciliar cautelar e o Silas Malafaia com a retenção de passaporte também cautelar. Absurdas as duas medidas, porque não tem lógica nenhuma o que está acontecendo aí, né? Não tem lógica nenhuma proibir as pessoas por conta disso. Então, essa é a situação. Acho uma coisa absurda ele estar preso ainda. Qualquer outro juiz, em qualquer outra situação, já teria libertado o Bolsonaro imediatamente, porque chegou a denúncia. O cara não está envolvido no negócio. O próprio Ministério Público. Lembra, né? No processo acusatório, um devido processo legal, você tem os três elementos. Você tem a acusação, que é o Ministério Público, que é o Gonê. O Gonê, quando acusa, quando fala coisa errada, sinceramente, eu não critico muito o Gonê, não. Por quê? Porque o Gonê está no papel dele, ele tem que acusar mesmo, né? Do outro lado, você tem a defesa, o Bolsonaro tem os advogados dele de defesa, e daí, quem tem que decidir, quem deveria ser a parte neutra que decide, esse é que é o problema nesses processos todos, porque essa parte neutra, que deveria ser um juiz isento para decidir, não é nada disso, né? O Alexandre de Moraes, evidentemente, é até, segundo o entendimento dele próprio, vítima num desses casos, porque, segundo ele, havia um plano para matar ele, coisa e tal, lá no Punhal Verde e Amarelo, Copa 22, não sei qual das coisas que tinha lá, né? Enfim,
Então, assim, é muito importante isso porque, de novo, uma grande preocupação que a gente tem é com essa possibilidade. A gente quer que, a gente sabe que a direita não vai se esfacelar, não vai se dividir. Por quê? Porque, no final das contas, quem o Bolsonaro indicar é para onde toda a direita vai. Ninguém tem dúvida disso. E é muito importante que haja essa união. Por mais que você não goste de fulano ou beltrano, para mim, por exemplo, eu não gosto do Caiado. Mas se o Bolsonaro falar, meu candidato é o Caiado, eu vou votar no Caiado, cara. Vou votar porque é a alternativa que a gente tem. É o que vai unir todo mundo para tirar o Lula, que é o mais importante de tudo, é tirar a esquerda. Então, o que eu falo é isso, né? É importante a voz do Bolsonaro ser preservada exatamente para essa situação. Eu já estou até vendo que o pessoal que é anti-Tarcísio vai virar e vai falar assim, ai, tá vendo? O Alexandre de Moraes deixou exatamente porque o Bolsonaro foi obrigado a dizer que é a favor do Tarcísio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você quer ver? Vai ser exatamente isso que vai acontecer. Mas, de novo, cara, não tem porquê. O Tarcísio é amigo do Bolsonaro esse tempo todo. E vamos combinar, o Bolsonaro não tem tantas opções assim, não. É lógico. Ah, mas o Trump tá batendo e vai continuar batendo. Eu tenho certeza que em algum momento isso vai ser tudo revertido e coisa e tal. Mas a questão é a seguinte, galera. Nesse momento, a gente ainda tá perdendo o jogo ainda. Pô. A gente tem que reconhecer que a gente tá perdendo o jogo ainda. Não estamos ganhando, não. A gente tá, né, estamos correndo atrás. Vamos empatar e depois vamos virar esse jogo. Mas, por enquanto, a gente tá perdendo, né? Então também ficar com esse negócio de, ah não, se não for ganhar de 7-0, 7-1 eu não aceito. Ah não, a gente tem que ganhar de 7-1. Não podemos ganhar de 5-2, não. 5-2 eu não aceito, tem que ser de 7-1. E qual que é o problema? O problema é que a gente tá perdendo o jogo. Por enquanto tá 1-0 para eles ainda. A gente tem que virar esse jogo, temos que correr atrás desse jogo. Então, enfim, é aquela ideia de que o ótimo é o inimigo do bom, né? Eu não sei. O pessoal está falando aí que tem um problema com questão de dosimetria, que seria o fato de que a anistia ela eliminaria o risco também do Alexandre de Moraes impedir candidatos de direita a concorrerem no ano que vem, né? Ou seja, ele pode pegar candidatos de direita e proibir de concorrer no ano que vem, alegando que participaram do golpe, coisa e tal. E sim, existe esse risco, eu concordo, é um risco sério. Mas a verdade é a seguinte, se o Alexandre de Moraes estiver numa posição de poder muito forte, ele vai fazer isso com outros crimes, ele inventa outros crimes e pronto, cara. Assim, não sei se faz tanta diferença isso não, tá? A minha visão da dosimetria, como eu já falei para vocês, é só saber o quanto. A gente não sabe ainda qual é o valor. Se for só aquele negócio de juntar aqueles dois crimes e aí cair de 27 anos para 16 anos, não, aí, porra, isso aí não, é muito pouco. Mas se chegar para um valor razoável, eu não sei não, né? Mas enfim, vamos ver o que vai sair nisso daqui. Importante ouvir a opinião do Bolsonaro sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.